A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Puxou, a oração no monte e a intervenção sobrenatural. E retirando-se dali, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instituiu: Orai para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 40. Muitos cristãos costumam subir ao monte para orar, inspirados pelo que Jesus Cristo fazia quando queria ficar a sós com o Pai. Para Cristo não seria possível orar livremente em casa. Pela constante procura do povo para receber graças, curas e livramento, e muito menos orar nas sinagogas, aonde ele não era bem-vindo. Jesus subiu ao monte para orar, de preferência sozinho. A Bíblia está repleta de homens que buscaram a Deus nos montes, para ficar completamente livre, a sós, na presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Elias, o próprio Jesus Cristo e os discípulos de Jesus. O local que nós denominamos Monte da Oração não é apenas uma área de retiro dedicada para a oração. É mais que isso. Originalmente, o terreno foi adquirido para ser o cemitério da igreja. Como a Coreia sempre foi um país tradicionalmente budista, era muito importante que possuíssemos um cemitério próprio. Em 1973, quando o nosso templo atual estava sendo construído, houve uma desvalorização do dólar. Isso resultou em uma desvalorização da nossa moeda, porque é ligada ao dólar. Então o país entrou em profunda recessão econômica. Em seguida veio a crise do petróleo, piorando a situação de nossa frágil economia, que não era nada boa. Muitas pessoas perderam o emprego e as rendas caíram muito. Na época, havia assinado contratos com uma construtora e, passando por uma elevação sem precedentes nos custos da construção, comecei a temer a possibilidade de um colapso financeiro e me afligi bastante. Assumi uma atitude derrotista e, às vezes, ia me sentar no prédio inacabado e ficava ali, desejando que os caibros caíssem em minha cabeça. Nessa crucial fase de meu ministério, um grupo de pessoas da igreja resolveu ir orar na nossa propriedade e começar a construir um recinto para oração, principalmente em favor do seu pastor, que estava sofrendo tanto. Embora sentisse que realmente havia necessidade de uma coisa assim, um local que nós pudéssemos ficar sós, buscar a presença de Deus, um lugar para meditação, um lugar para louvar o Senhor, completamente longe da correria da cidade, eu me preocupava com as despesas a mais que estavam sendo feitas e as contas empinhadas em minha mesa. Compreendendo que somente uma intervenção sobrenatural de Deus poderia nos salvar da ruína, passei a ir orar com os outros no Monte da Oração. Certa noite, quando estávamos orando no térreo de nosso templo, ainda inacabado, centenas de pessoas vieram orar comigo.
Num dado momento, uma senhora idosa veio caminhando em minha direção. Quando se aproximou do púlpito, notei que os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se inclinou e disse: Pastor, quero lhes dar esses objetos para que o Senhor os venda e apure um dinheirinho para nosso fundo de construção. Baixei os olhos para as mãos dela e ali estavam uma tigela velha e um par de palitos de comer arroz. Então respondi: Mas irmã, não posso aceitar essas coisas tão essenciais para a senhora. Mas pastor, continuou com lágrimas a escorrer-lhes abundantemente pelo rosto enrugado, sou uma velha e não tenho nada de valor para dar ao meu Senhor Jesus Cristo. No entanto, Jesus me salvou pela sua graça. Essas coisas são os únicos objetos que possuo no mundo. Deixe que eu dê isto para Jesus. Posso colocar o arroz no jornal e posso comer com as mãos. Sei que vou morrer muito breve e não quero ir me encontrar com Jesus Cristo sem ter lhes dado alguma coisa nesta terra. Quando ela acabou de falar, todos os presentes choravam abertamente. A presença do Espírito Santo encheu o lugar e todos nos pusemos a orar no Espírito. No fundo do salão estava um comerciante que se comovera muito e disse: Pastor Chu, quero comprar essa tigela e esses palitos por $1.000. E depois disso, todos começaram a doar seus bens. Eu e a minha esposa vendemos nossa casinha e demos o dinheiro para a igreja. E foi esse espírito de contribuição que nos livrou da ruína financeira. Com o passar dos anos, o Monte da Oração se tornou um local para onde concorrem milhares de pessoas diariamente para orar e jejuar e verem suas necessidades supridas. Mais tarde, construímos um salão grande com capacidade para 10.000 pessoas e que hoje está muito pequeno para o número de pessoas que ali vão. A frequência varia bastante, mas normalmente ali comparecem diariamente cerca de 3.000 pessoas para orar no Monte da Oração. Eles vão orar, jejuar, cultuar e adorar nosso santo e precioso Senhor Jesus Cristo. E nesta atmosfera da intensa oração a Deus, curas e milagres são ocorrências de toda hora. No ano passado, passaram pelo Monte da Oração mais de 300.000 pessoas. Assim, esse nosso retiro de oração constituiu a linha de frente de nosso ataque para as forças do diabo nesta terra. Não existe nenhum outro local na terra em que haja mais pessoas jejuando e orando do que ali. E Deus atende às nossas orações. As bênçãos são por demais numerosas. Não teríamos palavras para contá-las. Falando sobre o jejum e oração, nós estamos explorando formas detalhadas, métodos que nós usamos para a prática dos recursos bíblicos para a solução dos nossos problemas. Mas nunca é demais insistir em que é grande a importância do jejum e da oração, se quisermos que haja avivamentos e que eles permaneçam. No Monte da Oração, não temos apenas grupo de oração, temos também locais para que os crentes orem sozinhos. São as nossas grutas de oração. São pequenos compartimentos, grutas escavadas na encosta da montanha. Nesses vãos, as pessoas podem ficar silenciosas e tranquilas na presença de Deus. Tenho o meu próprio aposento de oração, meu quartinho de oração, onde fecho a porta e fico em comunhão com meu Pai Celestial, em intensa oração por longo tempo. Há pouco, me referi ao Monte da Oração como o retiro da oração. Disse isso porque estamos em fase de preparação para recebermos milhares e milhares de pessoas, não só da Coreia, mas de todas as partes do mundo. Acredito que existem muitos crentes que estão desejosos de encontrar um local onde possam ter comunhão com Deus de uma forma mais dinâmica. Não que Deus não possa ser encontrado em qualquer lugar onde as pessoas o procurem em espírito e em verdade. Mas é que não existe outro local na terra com maior intensidade de oração do que em nosso monte.
As pessoas não se contentam mais em apenas ouvir contar das grandes operações de Deus. Elas desejam ver o que Deus realmente está fazendo. Por isso, estamos abrindo estradas, construindo locais de hospedagem e as dependências existentes estão sendo aumentadas para que possamos acomodar a obra que Deus vai realizar. Davi escreveu o seguinte: converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Salmos 107, versículos 35 ao 36. E disse também: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu para a oração do desamparado, do aflito, e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Salmos 102, versículos 15 ao 18. Então, as pessoas vão para lá para orar e jejuar por necessidades especiais. Cerca de 60% deles vão para orar pelo batismo no Espírito Santo e pelo dom de línguas. O próximo maior grupo vai para orar por solução de problemas familiares e o terceiro grupo vai orar pedindo cura. Tem visto muitos milagres como resultado de jejum e oração. Tem havido curas de câncer e artrite, por exemplo, casos realmente difíceis. Outros vão orar por problemas de negócios ou pela salvação de nosso país ou pedindo reavivamento. E há respostas. 90% dos que vão para a montanha da oração a fim de jejuar e orar recebem respostas definidas para as suas orações. Deus está sempre pronto a responder às nossas orações. Muitas vezes oramos com a atitude errada. Ao jejuar e orar, estamos dizendo a Deus que nos dispomos a mudar de atitude. Então, ficamos abertos para a oração segundo sua vontade e, portanto, recebemos as respostas que Ele promete. Jejum e oração são parte de nossa comunhão com o Espírito Santo. Todos nós, a começar pelo pastor, precisamos desse tipo de vida de oração e desta espécie de comunhão. E nós esperamos vocês em nossa montanha de oração. Quem sabe o Espírito Santo de Deus prepara essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Que palavra poderosa, muito importante fazer como Jesus tinha esse costume. Buscar a Deus longe da sociedade, dos afazeres da vida, do estresse, da correria. Buscar a Deus no monte. Nós temos praticado isso aqui e nós temos visto os resultados. Nós oramos por todos vocês que acompanham esse canal. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Em nome de Jesus, sucesso na sua caminhada.